Romanos, capítulo 7. Bom, hoje eu tô aqui num lugarzinho diferente gravando pra vocês e, na verdade, é um lugar muito especial. É o quarto da minha sobrinha e antes de começar esse vídeo, eu gostaria que você orasse por ela. Bom, vamos lá começar a nossa narrativa aqui desse capítulo 7. Esse capítulo de Romanos me fez pensar, às vezes, em situações que de repente você já viveu. Sabe aquelas situações onde você sabe exatamente o que você deveria fazer, mas você acaba fazendo outra coisa? Ou de repente você decide, a partir de hoje eu vou mudar. E pouco tempo depois você percebe que você voltou no mesmo lugar. E eu percebo que isso não acontece só na vida espiritual, acontece em várias áreas da nossa vida. E aqui nesse capítulo vai falar exatamente sobre isso. Não porque Paulo queira nos deixar desanimados, mas porque ele quer mostrar uma verdade que de repente vai trazer até mesmo libertação para as nossas vidas, que o nosso maior problema nunca foi a falta de informação. E nós já falamos várias vezes, na verdade, sobre isso aqui nesses vídeos. Nós percebemos que tem sido a incapacidade do nosso coração de viver aquilo que a gente já sabe. Bom, nós vamos lembrar um pouquinho aqui do caminho que Paulo está construindo. Nós vimos que em Romanos 1, ele nos mostrou que toda a humanidade precisa do evangelho. Depois nós vimos que a religiosidade não resolve esse problema. E depois nós vimos que nós somos justificados pela fé. E Romanos 4 nos mostrou que, na verdade, esse caminho sempre foi assim, desde mesmo de Abraão. No capítulo 5, Paulo nos apresenta, então, uma nova vida em Cristo. E no capítulo 6, ele nos mostra que essa nova vida muda a nossa relação com o pecado. E agora surge uma pergunta muito importante. Se a lei veio de Deus, por que ela não consegue produzir essa transformação nas nossas vidas? E é exatamente essa questão que Paulo vai enfrentar agora. Paulo, então, ele começa esse capítulo usando o exemplo do casamento. Ele explica que uma pessoa está ligada à lei enquanto vive, mas com a morte, aquele vínculo, então, termina. E aqui tem um detalhe importante, porque Paulo, ele não está tentando nos ensinar sobre casamento ou divórcio, apesar dele ter citado esse exemplo. Na verdade, ele usa esse exemplo apenas como uma ilustração. O objetivo aqui é mostrar em Cristo a nossa relação. E também que a nossa relação com a lei mudou. Nós não estamos mais tentando encontrar aceitação diante de Deus. E agora nós percebemos que nós então pertencemos àquele que ressuscitou. Ele não diz que a lei era o problema, ele diz que na verdade nós éramos incapazes de cumprir aquilo que a lei pedia, ou que a lei demandava. A lei, ela realmente mostra o caminho, mas a lei não tem o poder de nos dar forças para caminhar naquele caminho. É como se fosse um espelho. Um espelho, quando a gente se olha, se o nosso rosto está sujo, o espelho mostra a sujeira do rosto, mas o espelho em si não consegue limpar aquela sujeira. E aí Paulo faz uma pergunta, até de repente são coisas que as pessoas poderiam estar pensando naquela época, às vezes até mesmo a gente pode se perguntar se a lei é pecado, porque afinal de contas surgiu tantas questões aqui sobre a lei, mas novamente ele responde imediatamente que não, de maneira nenhuma, a lei não é pecado. E aqui tem um detalhe, porque ao longo desse livro de Romanos, dessa carta de Romanos, Paulo na verdade faz isso várias vezes, ele acaba antecipando as nossas dúvidas, as dúvidas do leitor. É como se ele literalmente estivesse conversando com você, ou comigo, com quem está lendo essa carta. E ele sabe quais perguntas e em qual momento surgirão essas perguntas. E responde, esse é o melhor, ele responde antes mesmo que nós possamos, de repente, ou pensar, ou mesmo que a gente, antes da gente fazer as perguntas, ele já se antecipa e já responde. E aí Paulo então explica qual é a função da lei. E a função é revelar o pecado, porque ela usa o exemplo do mandamento, por exemplo, não cobiçarás. Então, antes da lei, Paulo, na verdade, ele não entendia, de repente, plenamente a profundidade do pecado. Mas quando o mandamento, ele revela a vontade de Deus, nós conseguimos perceber que o pecado fica, então, evidente. A lei, ela não criou o pecado, ela apenas revela o pecado, é como se ela acendesse uma luz, então a sujeira já estava lá. E agora, essa sujeira pode, então, ser vista. Então, quando a lei diz que nós não podemos fazer alguma coisa, automaticamente se entende que aquilo não agrada a Deus. Então, por isso ela traz, então, a luz em cima daquela sujeira. Mas Paulo diz algo surpreendente, porque o pecado, ele aproveita o mandamento para produzir ainda mais rebeldia. E é aqui que nós precisamos entender bem correto, porque Paulo, ele não está culpando a lei.
o problema não está na luz. O problema está no coração humano, no nosso coração. Então, quando o pecado ele encontra uma ordem que é santa, ele acaba reagindo com rebeldia. E depois a gente chega numa parte bem conhecida desse capítulo, porque Paulo ele descreve: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Esse eu faço. Talvez você já tenha ouvido esse versículo muitas vezes, é um versículo bem conhecido e provavelmente você já pensou: essa pessoa, essa fala é minha, sou eu. Mas aqui tem um detalhe bem interessante, porque ao longo da história da igreja, os cristãos fiéis, eles interpretavam essa passagem de maneiras diferentes. Alguns entendiam que Paulo estava descrevendo as suas experiências antes de Jesus. E outros entendem que ele estava falando da luta contínua como cristão. Independente da posição A ou B, o argumento principal do capítulo permanece o mesmo. Porque Paulo está mostrando que a lei por si não tem poder para libertar o ser humano da força do pecado. E esse aqui que é o foco do texto. E é importante nós não perdermos o foco. Então, enquanto nós lemos essas cartas, nós lemos as palavras dessa carta, é impossível a gente não perceber, muitas vezes, conflitos. Porque existe um desejo, muitas vezes sincero, de fazermos o bem, mas também existe uma força forte, grande, que resiste. E o que Paulo está fazendo aqui é descrevendo essa luta de uma maneira bem sincera, sem máscaras. Sem fingir que isso não existe ou que está tudo resolvido. E isso acaba nos lembrando que a Bíblia, ela literalmente não esconde a realidade da condição humana. Ela enfrenta e confronta. E aí Paulo chega então no clímax desse capítulo, porque ele diz que miserável homem que eu sou, quem me livrará deste corpo sujeito à morte? Reparem na pergunta que ele não diz o que me livrará. Ele diz quem me livrará. Porque a solução então não é um conjunto de regras. Nunca foi você se esforçar mais. Nunca foi você adquirir mais conhecimento. A solução é uma só pessoa. E imediatamente ele responde: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. É como se Paulo dissesse: a lei mostra o problema, mas Jesus traz a resposta. Esse capítulo 7 nos confronta com uma verdadeira dificuldade, na verdade, que saber o que é certo não transforma ninguém, não basta a gente saber. Todas nós conhecemos áreas das nossas vidas em que às vezes a gente sabe exatamente o que a gente deveria fazer. Mas o fato da gente saber, então nós temos a informação do que precisa ser feito. Mas sozinhas, nós não temos força para mudar essa situação. Porque o conhecimento, ou o fato de você, sabe, estar alerta do que precisa mudar, não vai mudar o seu coração. E é por isso que o Evangelho, ela oferece muito mais do que conhecimento, muito mais do que informação. Ele vai nos oferecer transformação. Talvez hoje você esteja cansada de prometer para Deus que você vai conseguir fazer tudo sozinha e mudar sozinha. Mas eu quero que você se lembre que esse capítulo te lembra que essa não é a proposta do Evangelho. Jesus, ele não veio apenas ensinar um caminho melhor para mim e para você. Ele veio fazer em nós aquilo que nós jamais conseguiríamos fazer sozinhas. Então pense por um momento se existe alguma área da sua vida em que você sabe exatamente o que Deus deseja. Mas você tem tentado mudar apenas pela força da sua vontade. Esse capítulo, ele termina com uma certa tensão, porque foi feita uma pergunta: quem me livrará? Paulo já dá a resposta: Jesus. Mas agora ele vai mostrar como essa libertação acontece na prática, como que é de verdade viver depois que o Espírito Santo passa a habitar nas nossas vidas. E muitas pessoas consideram o capítulo seguinte, Romanos 8, o ponto, na verdade, mais alto de toda essa carta. E é para lá que Paulo vai nos conduzir, para a gente poder entender um pouco mais sobre isso. Vamos comigo para o capítulo 8?